E o preconceito por parte de religiosos? Há alguma profissão religiosa que seja mais ferrenhamente preconceituosa contra os homossexuais? Nós temos assim, eu acho que em todas as profissões, em todos os grupos sociais, tem pessoas que são mais radicais, outros menos radicais. Mas aonde a gente encontra ainda mais o preconceito e que incentiva a violência, ainda são os religiosos fundamentalistas, aquelas pessoas que são literalistas, que são muito conservadoras, que traz ainda uma forma de interpretação da Bíblia de uma forma muito preconceituosa. Então, nós temos ainda certos setores, aí não precisa nem citar religiões, mesmo na católica, evangélica, nós temos pessoas que nos apoiam os direitos humanos, nos respeitam. Porque uma das questões que nós queremos, Armando, é a questão do respeito. Eu acho que o respeito é fundamental. A aceitação é mais complicada, porque a gente sabe que os valores das pessoas mudam. O que nós queremos é o respeito, é a cidadania, nós temos os mesmos deveres, nós queremos os mesmos direitos. E é nesse sentido que muitas vezes nós encontramos certos setores religiosos que são muito conservadores, que inclusive nós estamos comparando alguns discursos que chega a igualar dos neonazistas, e isso é um problema sério. Eu acho que nós não podemos fazer um incentivo ao preconceito e à discriminação baseado em preceitos religiosos. E no caso, o Congresso Nacional, os políticos nós estamos num Estado laico. Deve ser examinado todas as leis baseadas na Constituição Federal, que diz lá no seu artigo 3º e 5º, que fala: todos são iguais perante a lei e que não haverá discriminação de qualquer natureza. Mas, infelizmente, a nossa comunidade sofre muito preconceito e muita discriminação e violência, como nós vimos aí no vídeo. Nossa produção também capturou uma opinião de um escritor, jornalista, sobre o assunto. Vamos submeter ao seu crivo. A visão é a visão autoritária ainda. A visão é uma visão que não se coaduna com os princípios da modernidade. A polícia militar, a polícia civil, não todas, mas um bom número delas, tem sido a causa do sofrimento e do assassinato de centenas e centenas de homossexuais em praticamente todos os estados do Brasil. E isso é uma grande preocupação. Eu tenho sido chamado pelo Ministério da Justiça, pelo comando da Polícia Militar e da Polícia Civil para dar curso de direitos humanos aos seus oficiais. Há algum exagero nessa declaração ou as forças policiais continuam sendo um agente de disseminação do preconceito contra os homossexuais? Como eu falei anteriormente, em todos os setores nós temos jornalistas que muitas vezes, tinha um jornalista lá na Bahia que falava assim: mantenha Salvador limpa, mate uma bicha todo dia. Esse é o jornalista Berbert. E na polícia também, tem setores da polícia que é preconceituoso, que muitas vezes a pessoa homossexual vai na delegacia registrar uma queixa, ao invés de ser a pessoa, ela passa a ser o criminoso. E isso nós temos problema sério da violência policial. Já foi pior, tem melhorado, porque a gente tem feito nesses últimos 15 anos, a gente tem feito um trabalho interessante de capacitação, como disse o jornalista escritor, de capacitação das polícias, do respeito, que eu acho que é isso que é importante. Assim, ainda nós temos, nos últimos 20 anos, tivemos 3.400 casos de assassinatos bárbaros da nossa comunidade. Então, e com requinte de crueldade, com 30 facadas, com 90 tesouradas, quando corta o pescoço, tira o olho, com aquele requinte que a gente percebe que não é um crime comum de uma facada, de um tiro, mas com requinte de crueldade. Então, existe ainda, mas eu vejo que a polícia ainda é o reflexo da sociedade. Quando a sociedade muda, as instituições também mudam. Então, nesse sentido, paulatinamente, eu acho que é concurso de direitos humanos, é concurso de sensibilização para que as pessoas entendam que é uma situação diferente, que deve ser respeitada, assim como a gente deve respeitar o negro, a negra, que a gente deve respeitar o judeu, que a gente deve respeitar todos. E nesse contexto que a gente entra dentro da diversidade humana, que o respeito é fundamental. E como é que está o homossexual no convívio doméstico? O ambiente doméstico melhorou ou continua sendo, na maior parte das vezes, de opressão e de violência e de agressão contra o homossexual? Nós temos assim, tem certas famílias que têm essa questão tem o preconceito, tem aquelas famílias que são mais tolerantes, que acabam convivendo, tem as pessoas que respeitam e tem
chega até a aceitação, que eu acho que o ideal é você simplesmente respeitar. Mas há muito preconceito, nós temos nas nossas organizações registros de pais que deserdam o filho quando descobrem que ele é homossexual. Nós temos 5 casos no Brasil de quando o pai descobriu que o seu filho era gay, matou. O pai cometendo o assassinato do seu filho quando descobriu que ele era homossexual, falando, você não vai me envergonhar. E é uma das questões que eu acho que é importante, o teu programa falando de cidadania, que não é uma escolha deliberada. Eu não escolhi ser homossexual, sabe? Eu hoje sou, tenho que assumir, ser feliz como sou, não é uma escolha deliberada. Então, eu acho que é importante que o pai, a mãe, enfim, os familiares, acolham e converse e vejam como vai lidar com essa situação. Que a família é o primeiro momento, é o grupo onde que tem que ter a acolhida, que tem que ter o afeto, que tem que ter o amor, enfim, e não a discriminação, o preconceito e a violência ou a expulsão de casa. Nós temos muitos casos de adolescentes que são expulsos de casa porque o pai e a mãe não aceitam, muitas vezes por ensinamentos religiosos fundamentalistas. E como é que está o combate à homofobia no projeto da deputada Yara Bernardes, do PT de São Paulo, que está tramitando na Câmara? Esse projeto, pro PL 122/2006, procura criminalizar a homofobia. Em que pé ele se encontra? O projeto, o PLC 122, que é o projeto de lei da Câmara, que aqui no Senado, ele está já no Senado. Já passou na Câmara, passou aqui no Senado, ele passou na Comissão de Assuntos Sociais, agora vai para a Comissão de Direitos Humanos, depois para a Comissão de Constituição e Justiça, depois vai para o plenário. Nós estamos agora, ele foi arquivado pelas questões burocráticas do próprio Senado, que quando muda de uma gestão para outra, uma legislatura para outra, e a nossa querida senadora Marta Suplicy conseguiu as assinaturas, 27 assinaturas, desarquivou, e vamos estar discutindo na Comissão de Direitos Humanos. É bom lembrar que esse PLC 122, ele criminaliza toda e qualquer forma de discriminação, inclusive a questão da homofobia. Então, discrimina a pessoa pela questão da idade, pela questão de gênero, pela questão da religião, pela questão da cor, raça. Não é só essa questão da homossexualidade. Então, é importante que se diga que é todo e qualquer tipo de preconceito e discriminação que será penalizado. E é isso que nós queremos. Nós não queremos, e isso é o objetivo também da ABGLT, não queremos prender pastor nenhum, padre nenhum. O que nós queremos é ser cidadão, ser respeitado e conviver numa sociedade em que a gente possa ser tido como cidadão e não como um pária, não como uma pessoa que não seja respeitado. E acho que é importante. A lei não muda uma cultura, mas a gente percebeu que a lei do racismo, hoje não se vê mais essas piadas com a questão dos negros, não se vê mais, mesmo nos programas de televisão, as pessoas respeitam. Então, é importante, a lei vai ajudar muito a conquista da cidadania plena para a nossa comunidade. E colocar em prática os artigos da Constituição que fala que todos são iguais perante a lei e não haverá discriminação de qualquer natureza. Vocês estão